queria agradecer a SBOT pela oportunidade da aula, tá? Eu vou dar duas aulas, uma de lesões de cartilagem no joelho e a segunda um pouco mais rápida sobre o transplante de menisco, tá? Bom, quando a gente pensa em lesões de cartilagem no joelho, a gente tem que ter em mente lesões, principalmente lesões maiores, que podem causar sinovites reacionais, dor e bastante sintomas, às vezes travamento no joelho, causam bastante limitação funcional e, quando não devidamente tratados, elas tendem a evoluir, levando ultimamente a uma osteoartrose, uma degeneração desse joelho, né? E quando a gente pensa na cartilagem articular hialina, em específico, nesse tecido, celularmente falando, ela é uma estrutura bastante simples, ela é hipocelular, avascular, neural, só que, justamente por ser bastante simples do ponto de vista celular, ela possui uma limitada capacidade de regeneração, só que, ao mesmo tempo, histologicamente, é uma estrutura com bastante complexidade do ponto de vista tridimensional. Então, essa limitada capacidade de regeneração, por ser simples celularmente, mas uma complexidade estrutural histológica complexa, a gente tem uma dificuldade muito grande de reparar esse tipo de tecido. E quando a gente fala no tratamento cirúrgico, eu não vou ficar falando de tratamento conservador, que ainda é a primeira linha na grande maioria das lesões condrais, mas quando a gente fala do tratamento cirúrgico, a gente fala do reparo da lesão condral em si e também da correção anatômica de qualquer desvio que possa ou tenha sido a origem dessa lesão ou que possa ter um pior resultado após o nosso reparo, tá? Então, falando um pouquinho específico do reparo, a gente primeiro tem que diferenciar aquelas que são as lesões focais, ou seja, que possuem um local, um tamanho, tem uma profundidade, e se contidas ou não, ou seja, são margeadas ou não por cartilagem saudável, e se tem acometimento ou não do osso subcondral. Essas lesões são aquelas que realmente a gente vai tratar de forma cirurgicamente com algum reparo, diferentemente das lesões degenerativas, são lesões crônicas maiores, que com o tempo tendem a realmente causar uma limitação mais importante no paciente. Normalmente tem um acometimento da superfície oposta, né, que a gente chama de lesões em espelho, e normalmente acabam sendo tratadas com a substituição da articulação. E aí, quando a gente fala de opções de reparo, a gente tem diferentes tipos de opções. Essas são as mais comumente utilizadas aí no dia a dia, né, não aqui no Brasil, que não é tão comum algumas técnicas, mas no mundo como um todo, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais dessas 5 aí, métodos de reparo, na verdade, mais até da microfratura, dos transplantes de cartilagem e do implante autólogo, tá? E aí a escolha do tratamento, não somente em relação ao tipo de lesão, mas é muito importante a gente avaliar o paciente como um todo, né? E o objetivo final é, finalmente, o restabelecimento, ou uma tentativa de restabelecimento da cartilagem hialina. Alguns fatores, além da lesão, como já comentei, em termos de etiologia, perguntar para o nosso paciente o nível de atividade desse paciente, sua idade, saber se esse paciente ele é obeso ou não, se ele já foi submetido a tratamentos prévios nesse joelho, se tem algumas alterações em termos de alinhamento ou outras alterações anatômicas, e se possui alguma comorbidade. Na literatura existem diversos algoritmos de tratamento de cartilagem, e durante a aula eu vou me ater mais a esse, que é um que é relativamente recente, e eu gosto bastante porque ele leva em consideração algumas coisas no tratamento que eu vou falando para cada técnica, tá? Então, vamos começar com procedimentos de estimulação da medula óssea. E, basicamente, a gente tem dois que são mais clássicos, que é o drilling e a microfratura. São os procedimentos mais indicados mundialmente, aí, em termos de reparo da literatura, porém, a gente tem um augmentation dessas técnicas, que são as membranas, ou mesmo a utilização do aspirado de medula, o concentrado do aspirado de medula. Bom, em relação à microfratura e o drilling, qual que é a ideia, né? A gente faz perfurações, vai causar, então, uma conexão entre o osso subcondral e a superfície articular que tem o dano, para que haja uma transferência de células multipotentes e fatores de crescimento que estão presentes na medula óssea para essa superfície, e para que, finalmente, essas células nessa superfície, justamente por fatores de crescimento e estímulos de pressão, acabem se diferenciando em células produtoras de cartilagem, fazendo um reparo com uma formação fibrocartilaginosa. O tratamento, normalmente é feito de forma artroscópica ou aberto, é realizado um desbridamento adequado da lesão, principalmente com a retirada da camada calcificada, que é a camada mais inferior, né, mais profunda. É feito, então, perfurações perpendiculares com diferenças de distância em torno de 3 a 4 milímetros, e justamente com uma profundidade suficiente para que se alcance essas células multipotenciais. Deve-se observar o sangramento ativo, como está demonstrando no vídeo, para que a técnica tenha sido feita de forma adequada.
Quais são suas indicações? Então, normalmente para lesões aí, graus 3 e graus 4, ou seja, lesões de espessura total da cartilagem, essas lesões devem ser contidas. Normalmente, para lesões pequenas, até 2 centímetros quadrados. O osso subcondral, normalmente, ele deve estar sem alterações em termos de edema e cistos, pois são preditores de mau prognóstico e pior resultado. E para a técnica da membrana, que é o AMIC, né, que é Autologous Matrix Induced Chondrogenesis, que é o Augmentation, a gente normalmente aceita a indicação para lesões um pouquinho maiores. Hoje, aí, em média, de 2 a 6 centímetros quadrados, tá? É um pouco mais versátil essa técnica. E quais são as indicações aí em termos do nosso fluxograma aqui? Então, normalmente para lesões pequenas, lesões que são puramente articulares, a gente tem, então, a opção da microfratura, e aqui, esse MES é justamente o augmentation da microfratura, tá? O pós-operatório, normalmente, ele é doloroso, deve-se restringir a carga e o ar. Os protocolos são bastante variáveis, mas basicamente deve-se evitar as forças compressivas de cisalhamento, justamente para a gente permitir uma maturação desse tecido fibrocartilaginoso ao longo do tempo. Tem uma fácil aceitação, porque justamente ela é facilmente realizada concomitantemente com outros procedimentos, então você vai afastar o paciente de uma forma devido aos procedimentos principais, como a reconstrução da LCA, e a maturação da fibrocartilagem ela acontece em torno de 1 a 2 anos, né? Em relação aos resultados, os resultados eles são comparáveis a procedimentos para defeitos pequenos com outros procedimentos, por isso que é bastante indicado para pequenos defeitos, porém os resultados eles tendem a deteriorar após os 2 anos, tá? E há um maior índice de reoperação em 5 a 10 anos quando comparados aos outros procedimentos de cartilagem e um menor índice de retorno ao esporte. Quando a gente avalia a falha, nos primeiros 2 anos ela é consideravelmente pequena, em torno de 6%, porém em 35 anos realmente é uma falha expressiva entre 30%. Os melhores resultados são os pacientes que são mais jovens, têm o IMC mais baixo, que os sintomas mais agudos. Suas vantagens, então, é justamente uma técnica simples, tem um custo acessível, é normalmente utilizada como procedimento único, né, ou seja, não precisa 2 tempos cirúrgicos, como eu vou falar um pouco mais à frente de outras técnicas. Ela é versátil, se adequa a diferentes tipos de lesão, permite uma adaptação em contornos irregulares, como na articulação femoropatelar, pode ser feito tanto artroscópico quanto aberto, e é uma alternativa, muitas vezes, por efeito surpresa, que no intraoperatório a gente se depara com lesões que na ressonância, muitas vezes, a gente não esperava ou não achava que era grande o suficiente para necessitar de um reparo cirúrgico, né? E suas desvantagens, justamente por ser um reparo fibrocartilaginoso, normalmente colágeno tipo 1, então ela não tem uma qualidade tão boa quanto a cartilagem original, são para lesões pequenas, deve-se ter um cuidado importante no pós-operatório, e normalmente apresenta aí piores resultados a partir do médio prazo e um retorno esporte ruim, e muitas vezes ela é preditor de falha de outras técnicas, ou seja, se eu faço uma microfratura, normalmente eu não vou conseguir, no futuro, se esse paciente necessitar de um novo reparo cirúrgico daquela cartilagem, utilizar, por exemplo, o implante autólogo de condrócitos, ou seja, algum reparo com células. Quando a gente fala das membranas, que é o augmentation, para que a gente faz isso, né? Normalmente a membrana ela tem 2 efeitos, né? Ela faz o efeito contensor, mantendo essas células multipotenciais no seu leito de lesão por mais tempo, além de realizar um efeito indutor de formação de tecido cartilaginoso, tá? Porém, ela possui uma maior complexidade que a microfratura simples em termos cirúrgicos, normalmente deve se realizar de forma aberta, né? E o pós-operatório deve ser ainda mais cuidadoso justamente para essa maturação dessa membrana. Só que quando a gente vê, em termos de indicação das membranas, a gente tem uma maior versatilidade, ou seja, ela é utilizada tanto para lesões menores quanto para lesões maiores, e aí quando a gente pega o programa, normalmente para lesões primárias, ela aceita, então, lesões puramente articulares novamente, e lesões pequenas ou maiores, tá? Como uma alternativa à microfratura simples. E aí, quando a gente avalia na literatura, a microfratura, ela apresenta uma deterioração dos resultados a partir dos 2 anos, enquanto que a membrana, ela vem se mantendo aí com resultados em termos de dor e de funcionalidade maior do que a microfratura, tá? Outra opção seria o aspirado de medula, ou concentrado do aspirado de medula, normalmente é utilizado ao invés de ser realizada a microfratura, ou seja, a perfuração do osso subcondral. Esse sangue, essas células multipotenciais, elas são retiradas de locais que são ricos de células multipotenciais, normalmente ossos esponjosos, aí pode ser da crista ilíaca, do fêmur distal, da tíbia proximal,
e esse sangue ele é então concentrado ou somente feito a aspiração e a injeção submembrana, tá? Porém, ainda tem poucas evidências e tem uma heterogeneidade muito grande de protocolos no preparo desse tipo de técnica. Em seguida, vou falar um pouquinho do implante autólogo de condrócitos. É uma técnica descrita em 94 pelo grupo de Gutemburgo, na Suécia, por Britberg. Ele é realizado em 2 tempos, em que no primeiro tempo é realizada uma biópsia, ou seja, uma retirada de tecido cartilaginoso saudável. Esse tecido é levado ao laboratório, é feita uma replicação dos condrócitos in vitro, e no segundo momento é feita a implantação juntamente com uma membrana, que normalmente é a membrana utilizada também no EMIC, tá? Justamente que tem esse efeito contensor e condroindutor. Inicialmente ela era realizada com periósteo, que foi a primeira técnica, a primeira geração, e hoje a gente tem gerações um pouco mais modernas. Essa classificação de gerações é um pouco controversa, tá? E hoje a gente tem umas gerações, a quarta geração, que normalmente ela é uma estrutura, pode ser uma membrana ou um tecido em gel, que ele possui uma estrutura tridimensional que, além de ser carreadora das células, muitas vezes as células são multiplicadas dentro dessa membrana. Como que é a técnica? O primeiro tempo cirúrgico ele é feito de forma artroscópica, então é retirada um pequeno pedacinho de cartilagem saudável de uma região de pouca carga, seja o suco intercondylar, a troca superlateral ou superomedial. E nesse mesmo tempo, então, se esse joelho apresenta lesões concomitantes, como lesões meniscais ou lesões ligamentárias, aproveita-se para fazer o reparo dessas lesões. Essa cartilagem, então, ela é levada ao laboratório, é feita uma digestão da matriz extracelular, as células, então, são replicadas in vitro e, após algumas semanas, ou essa amostra de células é congelada, que pode ser utilizada até 5 anos, ou ela já é utilizada para o segundo tempo cirúrgico, que é feito, então, de forma aberta e, parecido com a microfratura, é feito um desbridamento adequado da lesão, é feito, então, a confecção da membrana, de acordo com o molde utilizado, e a fixação dessa membrana com pontos, com fios absorvíveis, e é feita, então, a injeção dos condrócitos abaixo da membrana. Esse aqui seria o aspecto final. Suas indicações, então, de novo, são para lesões de espessura total, em CRS 3 ou 4, para lesões contidas, para que eu consiga fazer uma ancoragem dessa membrana no tecido ao redor. Pacientes de 15 a 55 anos, apesar de que hoje a idade ela é algo relativo, já que existem pacientes mais velhos com joelhos saudáveis que podem ser submetidos ao procedimento. O joelho ele deve ser estável, ou seja, as lesões concomitantes devem ter sido tratadas ou no mesmo tempo ou no tempo anterior. Para lesões, ela aceita lesões maiores, então, normalmente na tíbia femoral acima de 3 a 4 centímetros quadrados e na articulação femoropatelar acima de 2 centímetros quadrados. E normalmente o osso subcondral ele não deve apresentar edemas ou cistos, tá? E aí, quando a gente volta para o nosso fluxograma, são então para lesões grandes, articulares apenas, sendo a primeira opção, principalmente nos países ricos aí, tá? Nos países de primeiro mundo. As contraindicações únicas absolutas que a gente tem, então, tabagistas, obesos, graus 3, pacientes incapazes ou não dispostos a cumprir no pós-operatório. Outras contraindicações são relativas, como paciente com diabetes, lesões bipolares e idades avançadas, tá? E essa questão do paciente ser incapaz ou indisposto de cumprir o pós-operatório é super importante, porque o pós-operatório, ele é muito importante que se proteja essa membrana e a maturação dessa membrana, e o retorno ao esporte, normalmente, ele é bastante tardio nesse paciente, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, justamente para se respeitar as fases de amadurecimento do tecido, e que essa maturação, ela acontece finalmente apenas após 2, 3 anos. Então, se o paciente ele não está disposto a passar por isso, talvez não seja uma técnica bem indicada. E quando a gente vê o reparo do implante autólogo de condrócitos, comparando-se com o reparo fibroso de uma microfratura, a gente tem uma qualidade de tecido que se aproxima um pouco mais da cartilagem normal, mas ainda assim não é uma cartilagem extremamente normal, porém estudos muito mais da cartilagem normal do que em estudos comparando aí a microfratura ou o controle, que apresentam aí, em modelos de animais uma qualidade pior. E aí, com relação aos resultados, ela apresenta bons e excelentes resultados em torno de 80% a 90% no côndilo femoral, apresentando resultados um pouquinho piores na patela femoral. O retorno ao esporte é bastante discutível, normalmente deve-se orientar o paciente a mudanças de atividades. Há uma heterogeneidade muito grande de estudos, e é super importante que haja uma otimização biomecânica das lesões, para que justamente se otimize aí
a otimização biomecânica do joelho para que se otimize os resultados funcionais, seja na correção do eixo mecânico para articulação fêmuro-tibial, com osteotomias, ou a melhora do trilhamento e estabilidade patelar numa articulação fêmuro-patelar. A sobrevida ela é relativamente boa, em torno de 80% em 5 anos, caindo aí para torno de 60%, que é muito interessante o tamanho dessas lesões, que são pacientes jovens, né? E hoje tem estudos mostrando que para articulação fêmuro-patelar acaba sendo o procedimento mais indicado nos estudos aí, europeus e americanos, pois ela permite uma cobertura de defeitos maiores e uma fácil adaptação aos contornos irregulares. Em relação às membranas, a gente tem uma superioridade das membranas de segunda geração, ou seja, em relação ao periósteo, porém não tem ainda estudos mostrando diferenças entre as gerações mais modernas. O reparo de cartilagem prévia, ou seja, se esse paciente foi submetido a uma microfratura previamente e depois vai ser submetido a um implante autólogo de condrócitos, a falha ela chega a ser 3 vezes maior. Então, atentar a esse problema. E o edema subcondral é um preditor de falha importante também, que deve ser avaliado previamente, normalmente contraindica o procedimento. Em defeitos osteocondrais, ela é uma segunda opção. Hoje, com os transplantes, a gente utiliza mais os transplantes que já vêm com enxerto estruturado, porém é uma opção em que se enxerta a região óssea, com osso esponjoso, e é utilizado, então, 2 membranas, que é a técnica contendo o enxerto ósseo, e os condrócitos, então, são utilizados, injetados aqui na interface entre as 2 membranas, e que a segunda membrana é colocada na superfície articular. Para lesões maiores, ela acaba sendo de salvação e apresenta resultados um pouco mais pífios aí, tá? Suas vantagens, então, é que justamente ela provê um reparo com células autólogas, para coberturas de grandes defeitos, bastante versátil, justamente porque ela permite uma adaptação em diferentes contornos, e um tecido de melhor qualidade quando comparado à microfratura. As desvantagens é que é um procedimento caro, normalmente o paciente necessita de 2 procedimentos. Pós-operatório necessita de um longo período de reabilitação, é um tecido inicialmente não estruturado quando se compara aos transplantes, tá? E o retorno ao esporte é bastante discutível. E a gente também tem os transplantes de cartilagem. Quando a gente fala de transplante de cartilagem, a gente tem basicamente 2 tipos. Ou ele pode ser autólogo, e aí a gente tem o plug único, ou a mosaicoplastia, quando a gente utiliza esse como demonstrado na foto, ou ele pode ser um transplante homólogo, de um doador cadavérico, que permite reparos maiores. Falando um pouquinho do transplante autólogo, normalmente, então, a gente transfere plugs osteocondrais de uma região de baixa carga no joelho para a região do defeito, que normalmente é submetido a maior carga. A grande vantagem é a transferência de cartilagem ali na madura, então não tem essa fase de reparo em relação aos procedimentos de célula ou de estímulo da medula óssea. E a gente normalmente tira os plugs de regiões de baixa carga, seja a região intercondilar ou as margens superolateral e supermedial da tróclea. A técnica ela pode ser feita normalmente de forma artroscópica, quando realizado apenas um plug, ou de forma aberta, quando utilizados 2 plugs, ou na patela femoral. A escolha do plug ela vem de acordo com o tamanho da área lesada, e aí a gente tem diferentes plugs, aí a gente faz a medição desse defeito e depois vem para a área doadora. A coleta ela deve ser feita de forma perpendicular, que é fundamental para a coleta do procedimento. O extrator ele é introduzido em torno de 10 a 15 milímetros, e essa área, esse plug, então, ele é transferido para a área receptora, em que é preparada com os mesmos cuidados que a área receptora, e esse plug, então, ele é introduzido nessa área, da área da lesão, e ele deve ser colocado de forma nivelada, né, junto com o entorno da cartilagem saudável, que é fundamental para os bons resultados, e que se esse enxerto estiver proeminente, há um grande potencial de falha desse enxerto. A mosaicoplastia, então, ela é utilizada com mais de 2 plugs. Hoje não é tão recomendável, justamente pelo transplante de cadáver, não utilizar mais do que 2 plugs, principalmente pela morbidade da área doadora, tá? E normalmente, se for utilizado, inicia-se, então, com a inserção dos plugs na periferia do defeito e vai progredindo para a área mais central. O fechamento das áreas doadoras, nesses casos, são advogados, aí, justamente com uso de enxertos sintéticos ou ossos, e é justamente menos utilizada por causa do transplante. As aplicações do transplante autólogo, normalmente para lesões, então, osteocondrais, lesões podem ser contidas ou não contidas, justamente por ser um transplante de um enxerto estruturado, ela permite que seja utilizado em lesões não contidas. Normalmente, para lesões pequenas, abaixo de 2 centímetros quadrados, o joelho deve ter as outras lesões tratadas, e há uma preferência para lesões no côndilo femorais, pois apresenta piores resultados na fêmuro-patelar. Então, quando a gente volta para o nosso organograma, a gente tem, então, que lesões osteocondrais pequenas, a gente normalmente indica o transplante osteocondral autólogo.
O pós-operatório ele é um pouco mais fácil do que quando a gente faz transplante de células, justamente permitindo um retorno do esporte mais precoce, pois é um enxerto estruturado, né? Os resultados são bons, excelentes, em torno de 92% nos côndilos femorais, sendo menores na femoropatelar, e esses resultados ainda são bastante conflitantes na literatura. A sobrevida é em torno de 70 anos em 10 anos, e o retorno ao esporte é mais rápido quando comparado a outras técnicas. Então, como são ou numa via pequena, aberta, ou artroscópica, não tem risco imunológico ou de transmissão de doenças quando comparado ao transplante de cadáver. Normalmente utiliza-se, já é uma cartilagem alina saudável e madura. Ela permite a cobertura de defeitos osteocondrais e um retorno precoce maior ao esporte. Aí, né? E suas desvantagens, então, são a morbidade da área doadora, não é muito utilizada para defeitos maiores, deve-se ter um instrumental próprio, diferente também que a fratura, que é um pouco mais versátil. Os resultados são ruins, principalmente quando deixado o enxerto um pouco proeminente ou um pouco abaixo da cartilagem ao redor, então tem que ter muito cuidado com a técnica cirúrgica. E há piores resultados para femoropatelar quando comparado a um implante autólogo de condrócito, por exemplo, que permite uma melhor cobertura desses defeitos. Já o transplante de cadáver, a gente tem plugs que são normalmente maiores a serem utilizados nas lesões, e também é utilizado a sua importância porque a gente consegue uma cartilagem ali na madura para a cobertura do defeito, né? Normalmente o cadáver ele deve ser recente, então a coleta acontece até 24 horas do óbito e a preservação em torno de 4 graus. É feita então a testagem sorológica e microbiológica até o 14º dia da coleta, e esse enxerto ele é utilizado até 28 dias da coleta. Depois desse tempo, a viabilidade dos condrócitos diminui de forma drástica, tá? Então, normalmente não se utiliza até 42 dias, é aceitável, mas depois disso não se utiliza mais. O doador ele é compatível de acordo com as radiografias do paciente que vai receber o plug. Então, é feito, com relação à técnica, é feito a medição e o preparo do defeito, aqui demonstrando o defeito, então ele é feito com uma fresagem, a preparação de acordo com o tamanho, é recortado o excesso desse enxerto e deixado apenas o côndilo, feito o preparo da peça, então é retirado um plug osteocondral de 6 a 8 milímetros de espessura, e esse plug, então, finalmente, ele é colocado de preferência de forma press-fit no nosso defeito que foi inicialmente preparado, nivelado com o entorno. E aí é avaliada a necessidade de fixação adicional ou não, dependendo do tipo de fixação que você conseguiu aí, se foi adequado ou não. Para defeitos maiores, pode-se utilizar mais do que um plug, essa é a técnica de Snowman ou Mastercard, e aí normalmente em um dos plugs utiliza-se uma fixação adicional. Ou para defeitos maiores e mais complexos, principalmente em batelofemoral, é feito o Shell Allograft, né? Então, em que é feito ou com instrumental próprio, hoje tem uma empresa no Brasil que fornece, ou a mão livre, um recorte um pouco maior de uma cartilagem, é feita a colocação no defeito. Suas indicações são para lesões osteocondrais primárias grandes, normalmente acima de 3 centímetros quadrados, num joelho que deve ser estável com as outras lesões tratadas. As lesões elas podem ser contidas ou não contidas. Há uma preferência, de novo, igual ao transplante autólogo, para lesões do côndilo. As bipolares, ou seja, que também tem um acometimento da superfície contralateral, pode ser utilizado, porém, mais como método de salvação e apresentam piores resultados. E a grande vantagem do transplante de cadáver é que ela ainda pode ser uma revisão, pode ser utilizado como revisão de outros procedimentos de cartilagem que falharam. E normalmente a gente indica naqueles pacientes que ainda são muito jovens para receber aí uma substituição, uma artroplastia do seu joelho, né? Então, voltando para o nosso organograma, a gente tem lesões grandes, osteocondrais, normalmente, se possível, se a gente tem um banco de tecidos ou um grande centro, acaba se tornando a opção primária para o nosso reparo de cartilagem, tá? O pós-operatório deve-se evitar a carga por pelo menos 12 semanas, uma carga parcial, um arco de movimento, normalmente não há restrição justamente por ser um enxerto estruturado, porém, diferente do enxerto autólogo, o retorno ao esporte ele é mais variado e normalmente demora um pouquinho mais. A satisfação chega a 89% de forma global e a sobrevida é boa também, em torno até de 20 anos, em torno de 2/3 dos pacientes ainda possuem um enxerto viável, pensando-se justamente que esses pacientes possuem lesões grandes, porém ela apresenta piores resultados na femoropatelar quando comparada à femorotibial, com maiores taxas de reoperação e uma maior taxa de falhas aí em torno de 10 a 12 anos. Suas vantagens, então, é que a principal é a cobertura de grandes lesões osteocondrais, também provê uma cartilagem hialina, não tem a morbidade do sítio doador quando comparada com o transplante autólogo, é uma opção na falha de outros tratamentos de cartilagem,
também transfere cartilagem à lina e só é realizado em um tempo só com um custo mais acessível. Isso quando comparado com o implante autólogo de condrócitos, em que há um grande debate na literatura quais dos dois procedimentos é melhor, o implante autólogo ou o transplante de cadáveres para lesões grandes, né? Suas desvantagens são os riscos potenciais de transmissão de doenças e de reação imunológica, apesar desse risco ser muito mais teórico do que prático. Há uma necessidade do banco de osso, o doador de ação femoropatelar. E falando rapidamente, depois de falar dos reparos, é importante se preocupar com a correção anatômica desse joelho. E aí, quando a gente volta para o nosso organograma, a gente vê que antes de pensar no tamanho da lesão, e se é acometimento articular ou osteocondral, ele advoga em favor da realização do tratamento das comorbidades, seja do mau alinhamento, seja de uma instabilidade femoropatelar ou ligamentar mesmo, ou de uma lesão meniscal ou de qualquer outra lesão concomitante, tá? Então, é super importante que, para o bom sucesso do nosso reparo de cartilagem, a gente faça esses procedimentos concomitantes, seja uma osteotomia corretiva do plano coronal ou uma estabilização da nossa articulação femoropatelar. E aí, essa correção ela é à la carte e individual para cada paciente, de acordo com aquele joelho apresenta de alteração. E aí a gente tem diferentes tipos de técnicas para diferentes tipos de instabilidade, seja femoropatelar, femotibial. E aqui só um exemplo, o próprio implante autólogo de condrócitos, ele era contraindicado na femoropatelar inicialmente, quando descrito, com apenas 28% de bons resultados. E depois, com a melhora dos conceitos biomecânicos, o melhor entendimento e a confecção de técnicas de osteotomia, estabilização do femoropatelar, hoje é um procedimento que tem aí quase 80% de bons e excelentes resultados. Por isso, a importância de se estabilizar esse joelho, tá bom? Então, como mensagens finais, a gente deve avaliar a lesão como um todo desse paciente, ter uma visão global do caso, a gente tem que diferenciar defeitos focais de uma osteoartrose já estabelecidas, as técnicas elas devem ser estratificadas de acordo com o tamanho da lesão, sua localidade e profundidade. Super importante avaliar o status desse osso subcondral e se esse paciente foi submetido a procedimentos prévios, pois isso são preditores de falha. Os efeitos da articulação femoropatelar ainda possuem resultados piores quando comparados à femorotibial, e a gente tem que otimizar o reparo de cartilagem, abordando aí possíveis alterações anatômicas, e não há uma técnica ideal a todos os casos. O tratamento cirúrgico para cartilagem ainda é um desafio dentro da ortopedia. E falar um pouquinho do transplante de menisco, até peço desculpa por avançar do horário, Alfredo e Dulce, mas vou falar rapidinho, tá? Como que veio a ideia do transplante de menisco, né? Em 48, o Fairbanks, ele descreveu as mudanças radiológicas após a meniscectomia, isso aqui é clássico, né? A formação de osteófitos, a redução do espaço articular e o achatamento do côndilo. E hoje se tem o conceito do save the meniscus, né? De a gente tentar salvar o meniscus a todo custo. Então, as suturas de meniscos hoje evoluíram bastante, porém, em alguns casos, a gente ainda tem uma falha muito grande dos métodos e a meniscectomia acaba sendo a última opção e a única opção desse paciente, como, por exemplo, em casos de meniscos discoides, do tipo Vrisberg, que falharam mesmo a tentativa de reinserção, e aí, nesses casos, a gente, muitas vezes, a mão de pacientes jovens, né, que desenvolvem essa dor após a meniscectomia e não são candidatos ainda a um tratamento mais agressivo, como a substituição da articulação, a gente coloca esses pacientes na fila do transplante do enxerto meniscal, né? O primeiro transplante de menisco moderno ele foi realizado na década de 80, porém o desenvolvimento das técnicas vem sendo melhorado aí, né? E muitas vezes juntamente com a artroscopia, é uma técnica híbrida, com artroscopia e aberta, e em 2015 o trabalho desse autor demonstrou aí que já em torno de 3.000 transplantes foram feitos. Não é muito, é um procedimento bastante raro de ser indicado, mas é utilizado. E aí a gente tem que lembrar a anatomia do nosso menisco, que é basicamente feito de água e colágeno, e tem pouquíssimas células dentro da sua estrutura, e a sua principal função aí é de segurar a carga no plano axial, em que o côndilo normalmente o menisco radialmente, as colágenas elas seguram o menisco para que ele não seja destruído, né? É uma estrutura relativamente avascular, em que os capilares sanguíneos eles entram em torno de 10% a 30% do menisco medial e até 25% do menisco lateral, e tem diferentes funções aí, né? E o principal é da própria distribuição de carga e absorção de impacto.
tá? O menisco medial, ele transmite em torno de 50% da carga do compartimento medial, já o menisco lateral, justamente pela maior incongruência do compartimento lateral, ele transmite uma carga até mais importante, em torno de 70% do compartimento. Cada um desses meniscos, eles possuem peculiaridades anatômicas, eu não vou ficar falando muito disso aqui, acho que vocês vão ter isso na aula de menisco, mas é importante saber que para cada menisco, seja medial ou lateral, a gente tem técnicas diferentes e indicações um pouquinho distintas, tá? O tecido meniscal, em relação ao enxerto, ele apresenta algumas características biológicas importantes, tá? Apenas 1,3% dos transplantes ele possui alguma resposta imune justamente porque você tem pouca célula, o que gera pouca resposta antigênica, tá? E o que parece não afetar os desfechos clínicos após o transplante. Então, a maior parte ele é acelular e a função ele acaba derivando aí da sua estrutura cartilaginosa. Ele funciona muito mais como um scaffold, né? Como um espaçador da articulação, e é isso que a gente discute bastante no transplante, do que propriamente como uma lesão, uma estrutura celular com função celular. As próprias células do doador, do receptor, vão preencher esse haloenxerto com o tempo, aí, tá bom? E esse menisco transplantado, normalmente, ele sofre um processo de revascularização que é incompleto, normalmente às custas aí da cápsula e da sinóvia. A transmissão de doenças ela é muito mais teórica e hoje, com os métodos de screening de doenças, se tornou muito mais segura. E a gente tem diferentes métodos de preparo e de preservação desse menisco. Normalmente a coleta é feita até 12 horas após a morte e ele deve ser mantido aí até 24 horas. Se o morto foi mantido a 4 graus, ele pode ser coletado até 24 horas. O processamento, então, ele é feito uma limpeza, um desbridamento, uma ebulição com etanol e é feita a preservação. Para cada tipo de preservação, a gente tem vantagens e desvantagens. Hoje, se a gente consegue um doador rápido, a fresco seria o ideal, mas normalmente você tem até uma semana só para fazer esse transplante e normalmente ele é feito a fresco e congelado, que é um processo mais simples e mais barato e destrói as células viáveis do tecido conjuntivo. O candidato ideal normalmente é um paciente que já chegou na maturidade esquelética, tem menos de 50 anos, é um paciente que é um pós-operatório de uma meniscectomia parcial, radical, né, ou total, sem lesões ligamentares, ou seja, joelho estável, e sem grandes desvios do eixo do plano coronal, né, e apresenta no máximo uma osteoartrose leve, tá? A idade limite hoje é com lesões de cartilagem até grau 2 na ICRS. A contraindicação única absoluta que a gente tem ainda é a osteoartrite avançada, e as outras contraindicações ainda são bastante relativas. O método de coleta de escolha do doador normalmente ainda é pela radiografia, apesar de terem outros métodos de avaliação pela tomografia e ressonância. Normalmente é o método de Pollard, em que se utiliza 100% aí da distância da espinha, seja ela lateral ou medial, até a margem lateral ou medial dos côndilos, e 80% no plano sagital. As técnicas que a gente tem é a técnica do plug ósseo, isso para o menisco medial, em que há uma distância grande entre o corno anterior e posterior, então esse menisco ele é preparado no seu corno anterior e posterior com plugs osteocondrais da sua inserção meniscal de formas separadas, tá? E aí é feito de forma artroscópica e aberta ao mesmo tempo, com uma incisão póstero-medial no joelho, quando utilizado para o menisco medial, para proteção das estruturas vasculares posteriores no joelho. Ou ela é feita com a técnica de ponte óssea, justamente para o menisco lateral, em que a distância entre as raízes é muito pequena, menor do que 1 centímetro, e aí é utilizado, então, esse preparo desse enxerto com a conexão com uma ponte óssea entre as inserções meniscais. Ou a gente usa também a técnica de partes moles, em que não é utilizado um plug osteocondral, é parecida com a técnica dos plugs, e aí são feitos 2 túneis transtibiais, e é amarrado na região anterior da tíbia, seja com um botão ou com uma ponte óssea mesmo nessa região anterior da tíbia. O pós-operatório ele é super importante que se limite o arte de movimento e a carga parcial, justamente para não instruir esse menisco de forma muito precoce, e os exercícios de cadeia fechada são segurados aí por pelo menos 3 meses. O gesto esportivo ele é somente após 6 meses. O retorno ao esporte é bastante discutível e normalmente se discute com o paciente a readequação de toda a vida desse paciente, pois justamente pelo conceito de ser muito mais um espaçador do que com as funções originais do menisco, esse paciente deve evitar atividades de carga e mudança de direção.
As taxas de complicação elas são grandes ainda, elas variam de 10% a 50%, a ruptura é a mais comum, e a reoperação acontece em torno de 25% a 50%, normalmente por artrofibrose, tá? A infecção e reação imunológica são incomuns. Há uma melhora de dor e edema a um longo prazo, porém, esses joelhos ainda apresentam alterações degenerativas e uma redução volumétrica do halo-enxerto. A sobrevida ela chega em torno de 60%. É bastante controverso na literatura, mas a gente vê que é em torno de 60%, tá? Quando a gente pensa só em conversão para artroplastia, seria 90%. Porém, esses pacientes muitas vezes apresentam dor crônica, então a sobrevida hoje a gente sabe que é menor. Não há uma superioridade entre as técnicas, ainda bastante discutível, há uma evidência de ausência de evidências robustas no longo prazo. Como mensagem final, é um procedimento ainda de salvação, necessita de um banco de tecidos, existem diferentes técnicas para o meio lateral, deve-se avaliar lesões concomitantes de desvios anatômicos, readequar atividades no pós-operatório para esse paciente, e as evidências são bastante escassas aí. Muito obrigado. Meu nome é Marcos, eu sou assistente do grupo da ortopedia do pavilhão Fernandinho Simonsen, do grupo do joelho, e hoje eu vou falar para vocês sobre lesões do LCP, fazer um resumo geral. Bom, o ligamento cruzado posterior, o LCP, é o ligamento mais forte e mais espesso do joelho. Ele é considerado o eixo ao redor do qual funciona toda a articulação do joelho. Tem a sua origem na face lateral do côndilo femoral, é a origem ampla, né? Uma inserção femoral ela é o dobro do tamanho da inserção do LCA, aproximadamente. E a sua inserção tibial ela se dá na fossa intercondylar posterior, aproximadamente 1 centímetro distal à interlinha articular, na parte bem posterior do joelho. Ele é o restritor primário da translação posterior da tíbia, principalmente durante a flexão do joelho. E ele restringe também secundariamente o varo, o valgo e a rotação externa da tíbia. Ele é dividido classicamente em 2 bandas, assim como o LCA, né? Então, sendo que a banda anterolateral, AL, ela é mais espessa e mais tensa em flexão, e a banda posterior-medial, PM, ela é mais delgada e mais tensa em extensão. Aqui, detalhe da figura mostrando as diferentes inserções das bandas no fêmur, a separação das inserções no fêmur. E aqui essa imagem mostrando na tíbia. Então, aqui mostrando a função, como que as bandas mais ou menos se comportam durante a extensão e a flexão. Na verdade, elas têm uma ação que é codominante, nós chamamos, porque elas têm função ambas em extensão e flexão. O que altera apenas é o grau de tensão que acontece sobre as mesmas, dependendo do grau de flexão. A lesão do LCP é uma lesão incomum. Ela tem uma baixa incidência quando comparada à lesão do LCA, tá? E ela geralmente ocorre associada às outras lesões. Raramente ela é isolada. Sendo que aproximadamente 5 a 10% são lesões isoladas e 95% são combinadas em algumas séries. Como que é o mecanismo de trauma? No nosso meio, o mecanismo mais comum, com certeza, são os acidentes automobilísticos, principalmente queda de moto, né? Mas também é muito importante lembrar dos traumas esportivos, né, complexos, e também o mecanismo de trauma cada vez mais comum nos hiperobesos, que com pequenas quedas, né, traumas de baixa energia, podem ter uma lesão do ligamento cruzado posterior. O mecanismo de trauma específico seria, na maior parte das vezes, um trauma na borda anterior da tíbia que faz com que a mesma vá para em direção posterior e acabe amputando o ligamento, né? E quando esse trauma direto em direção posterior se combina com rotações ou desvios em varo e valgo, você tem as lesões multiligamentares e as lesões complexas, né? Como que nós fazemos o diagnóstico dessa lesão? O mais importante, sem dúvida, para iniciar é o exame físico, né? Sendo que os testes mais importantes, no caso do LCP, são a gaveta posterior e o Lachman reverso. E um método de diagnóstico, para associar o diagnóstico muito importante, é a radiografia com estresse.
sendo que quando você faz em comparação com o lado contralateral, e quando você tem uma lesão parcial, você vai ter uma diferença de posteriorização de até 8 milímetros, uma lesão total de 8 a 12, e numa lesão combinada, ou seja, uma lesão mais grave, né, você vai ter uma posteriorização em relação ao outro lado maior do que 12 milímetros. Então, aqui tem um pequeno vídeo mostrando a gaveta posterior, né? Nós vemos que ela reduz até a posição correta, ela não anterioriza, né? Então, o fêmur, ele fica... a tíbia posterioriza-se muito em relação ao fêmur, mas ela não se anterioriza. Aqui, então, a imagem mostrando um exemplo de radiografia sob estresse. Você tem várias maneiras de fazer essa radiografia, tá? No nosso meio, a mais comum é essa, que é a radiografia ajoelhada, porque é a mais fácil de fazer, a mais barata, não precisa de nenhum tipo de acessório para se fazer essa imagem, é apenas posicionar corretamente o paciente. E aqui mostrando uma posteriorização, né? Você toma como parâmetros a borda posterior da tíbia e esse ponto aqui, que fica na parte mais posterior da linha de Blumensatt. E aí você compara um lado em relação ao outro, para você conseguir determinar o grau dessa lesão. Bom, como é que nós tratamos a lesão do LCP? Né? A lesão do LCP, o tratamento ele é baseado em algumas coisas, principalmente no grau de instabilidade e sintomas do paciente, né? Porque uma lesão do LCP leva nem tanto a uma lesão isolada, né? Nem tanto a uma queixa de instabilidade, mas muito mais, eventualmente, a uma queixa de dor, principalmente dor anterior, né? Porque você tem uma posteriorização relativa da tíbia em relação ao fêmur, crônica, e isso leva a um aumento da pressão patelofemoral, né? Então, esse paciente muitas vezes não tem tanta instabilidade, ele vai ter instabilidade mais em terrenos com aclives ou declives, porém, a queixa maior geralmente é uma dor anterior, né? Então, o grau de estabilidade e sintomas é muito importante ser avaliado. A associação a outras lesões ligamentares também, óbvio. E se essa lesão é uma avulsão da inserção óssea do ligamento, que geralmente acontece na tíbia, né? Ou se é uma lesão intrassubstancial. Então, de maneira geral, né, quando nós temos uma lesão isolada, grau 1 ou grau 2 até, nós optamos por um tratamento conservador, tá? Esse tratamento conservador, ele consiste no início, na lesão aguda, geralmente com mobilização, né, com um brace. Esse brace pode ser articulado ou não, né, e de preferência ele deve ter um apoio na região posterior da tíbia para tentar fazer com que ocorra uma redução da subluxação que acontece por causa da lesão. E aí, após esse período de mobilização de aproximadamente 6 semanas, nós realizamos a reabilitação, tá? Na lesão crônica, nós não imobilizamos, porque já não tem como, né, fazer uma cicatrização desse ligamento, porém a reabilitação continua sendo muito importante. É uma reabilitação que deve focar principalmente no fortalecimento de quadríceps, né, que é o músculo agonista do LCP, porque ele faz a tíbia manter-se em posição anatômica, né, anteriorizada. Então, nesses casos, nós focamos na reabilitação muito bem feita, principalmente do quadríceps. Naquela lesão isolada grau 3, geralmente, né, que é uma lesão que causa mais sintomas, ou numa lesão combinada a outras lesões ligamentares que levam a um joelho muito instável, né? Nesses casos, geralmente, o tratamento cirúrgico é o de escolha, tá? E ele acontece, né, no caso do LCP, geralmente por um tratamento de reconstrução, né, ligamentar por via artroscópica. De maneira geral, a reconstrução do LCP ela apresenta resultados inferiores à reconstrução do LCA, quando nós vamos ver as séries de casos, os estudos que avaliam os resultados. Porque o LCP ele sofre um pequeno afrouxamento ao longo da evolução no pós-operatório. E por isso, né, existe recentemente uma busca de aperfeiçoamento da técnica cirúrgica. Tá?
E com isso, algumas controvérsias são importantes na literatura que eu acho que vale a pena falar para vocês sobre essas controvérsias, que pode ser alguma questão aí de prova oral, algo assim. Então, entre elas, você tem a controvérsia de você fazer transtibial ou inlay, né? Transtibial nada mais é do que uma reconstrução totalmente artroscópica, na qual nós utilizamos um guia para fazer o túnel tibial na região posterior ali da tíbia, né? Mas é uma técnica totalmente artroscópica. Eventualmente, nós realizamos apenas um portal acessório póstero-medial para poder guiar essa reconstrução. Já a técnica inlay, ela é uma técnica combinada, muitas vezes, entre aberta e artroscópica ou totalmente aberta, na qual nós fazemos uma via póstero-medial ali, ou posterior no joelho, e inserimos o enxerto com bloco ósseo na parte posterior da tíbia, né? Essa técnica tem uma dificuldade, porque o paciente tem que estar em decúbito ventral, etc., né? Tem todo um posicionamento, um preparo diferente para fazer essa cirurgia, tá? Outra controvérsia importante é em relação ao número de bandas, né? O LCP tem uma inserção femoral muito ampla, como eu comentei. Então, muitos autores defendem a dupla banda como superior, tá? Ou seja, você faz dois túneis no fêmur para você aumentar essa área de inserção ligamentar e você, além disso, você tensiona os dois enxertos, né, em graus de tensão diferentes, em graus de flexão diferentes. Então, o enxerto da banda anterolateral, que seria esse maior de 7 milímetros, você tensiona ele em flexão, né, de 90 graus, e o enxerto menor da banda póstero-medial, você faz o tensionamento e a fixação com a extensão total, tá? Não existe ainda uma comprovação de uma técnica ser superior à outra, tá? O que existem são estudos biomecânicos, né? A maioria deles que fala a favor da dupla banda como superior na biomecânica. Na questão clínica, alguns trabalhos têm mostrado uma superioridade objetiva em termos de mensuração de posteriorização da tíbia e tal, em relação à dupla banda. Porém, clinicamente, scores que os pacientes, né, mesmo reportam, né, resultados, você não tem diferença entre as duas técnicas. E sendo que a banda dupla é uma técnica mais complexa, né, um pouco mais difícil de ser realizada. E, além disso, o uso dos enxertos, tá? Os enxertos autólogos, eles são vantajosos por terem disponibilidade sempre, né? Não há risco de transmissão de doenças e tem fácil integração. E os homólogos acabam tendo a vantagem de ter um tempo cirúrgico menor, porque você não tem a etapa de retirada dos enxertos, você não tem limitação de tamanho ou de quantidade, né? Em relação à retirada dos enxertos. Só que você tem esse risco teórico de transmissão de doenças e você tem uma demora para integrar e afrouxar, né? Na literatura internacional, os enxertos homólogos, eles tendem a ser os enxertos de preferência para a reconstrução ligamentar do LCP, principalmente porque o LCP, ele raramente é uma lesão combinada. Ele geralmente é uma lesão combinada, né? Então, você precisa de muito enxerto para fazer a reconstrução de todos os ligamentos. Por isso, acabam se preferindo os enxertos homólogos. Mas numa lesão isolada, é muito factível você utilizar, por exemplo, um enxerto de quadríceps, um enxerto de flexores, né, até mesmo flexores bilaterais, para dar um enxerto mais robusto para você fazer o LCP. Tá? Aqui mostrando um pouquinho da técnica cirúrgica. Então, o túnel tibial, como eu comentei, ele é feito na parte bem posterior da tíbia, tá? Esse é um passo muito, assim, vamos dizer assim, muito tenso da cirurgia, porque nós temos o medo ali desse fio ou da broca passarem o limite da tíbia ali e acabarem lesando a artéria poplítea, né, que está bem posterior ali ao LCP. Então, geralmente nós fazemos um portal póstero medial para a gente poder limpar bem essa inserção do LCP e poder enxergar onde esse fio guia está saindo, né? Nós utilizamos escopia também para guiar esse fio guia, para a gente ter certeza de que ele está saindo na metade da metade inferior, né?
da faceta tibial, como está mostrando na imagem aqui, para garantir que ele fique numa posição bem anatômica. Aqui os túneis femorais, a gente geralmente na Santa Casa a gente faz de fora para dentro, então usando esses guias, esse guia ele tem uma medida, né, de distância, nós colocamos uma distância aproximadamente de 8 a 9 milímetros da cartilagem aqui para fazer o túnel da banda AL e aproximadamente 7 milímetros da banda PM, tá? E aí nós fazemos o túnel de fora para dentro, fazendo por vias acessórias ali, e enxergando bem onde está saindo essa broca. E aqui mostrando o detalhe dos 2 túneis feitos pela artroscopia. Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer, um apanhado geral da lesão do LCP, e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado.